voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nosso assunto hoje é a relação entre literatura e cinema. E nossa entrevistada é Vera Folém, autora do livro Narrativas Migrantes. Vera, nós falamos bastante do cinema, né, influenciando, buscando inspiração na literatura. Agora vamos falar da literatura, quando é que ela se volta para o cinema, né? Quando é que ela vai se aproximando dessa narrativa típica do cinema? Desde o momento que o cinema aparece, né, os escritores já ficam interessadíssimos, principalmente porque o cinema ele é de imediato visto como a arte que expressa a modernidade, pela simultaneidade da imagem, pela captação de instantes, né? E aí a literatura quer renovar a sua linguagem através da observação da linguagem do cinema. Aí é muito interessante, porque é uma literatura que quer mostrar. Só que a literatura não tem a dimensão do simultâneo, porque o código verbal ele é sucessivo, ele é linear. Mas há a ansiedade de se aproximar dessa linguagem da imagem, do simultâneo do cinema. Então, isso vai refletir nos textos através de metonímias, frases curtas, que é para dar a impressão de que você tem uma certa rapidez na sucessão das imagens, tentando simular esse simultâneo que está na imagem cinematográfica. Quer dizer que a literatura modernista já nasce, então, influenciada pelo cinema. Sim, claro. Então, a oralidade também no texto, isso, né? Então, exatamente. Isso é uma coisa que antes era assim, tabu, e de repente os escritores já vêm falando escrevendo como se fala. Eu acho que essa é uma marca bem forte. Da própria, o coloquial do diálogo. O coloquial do diálogo. Os nossos cinema, modernistas, né? Tem muito. Então, há esse fascínio quase que imediato pela possibilidade que o cinema traz. Você cita no livro exemplos ótimos, todo desse diálogo, dessa conversa, e eu acho que é a melhor forma da gente compreender, não é? Uhum. Os exemplos, principalmente quando são exemplos cinematográficos que a gente pode ir lá conferir, né? Com a rapidez enorme, porque hoje em dia você vai no YouTube e você descobre lá o filme e pode procurar e pode conferir. Você dá no livro o exemplo do filme do Jorge Furtado, O Homem que Copiava, e fala que no filme, ele usa desenho animado, ele usa narrativa de histórias em quadrinho, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois o Jorge Furtado, que é um diretor que é bastante literário, ele é um apaixonado pela literatura e tem livros de conto publicado, né? Ele tem essa sensibilidade para a interseção, a diluição dos limites entre os campos artísticos e as linguagens. E no Homem que Copiava, ele faz homenagens, né? Faz homenagem ao próprio cinema, lembra a Janela Indiscreta do Hitchcock, mas ele faz a gente lembrar também de um certo tributo que o cinema paga, né? As narrativas por imagem, até da igreja, né? Sequências de imagens narrativas nas igrejas, ele lembra isso também. Daí ele passa para o quadrinho, para a relação que existe, de certa forma, porque também é uma narrativa com imagem de cinema e quadrinho. E você falou em Hitchcock, eu me lembrei que Hitchcock também só fez adaptações literárias, né? Ele fez Hitchcock fez muitas adaptações literárias, né? Ele não escrevia os roteiros originais. Só que ele dizia que para um grande filme, geralmente vem de uma obra literária menor. Menor. Não se devia... que as grandes obras não davam grandes filmes. Pelo menos não filmes de suspense. Que não é o caso do Walter Lima Júnior, que adaptou para o cinema alguns clássicos da nossa literatura. Vamos ver agora a segunda parte da entrevista com o cineasta. Visconde de Toné é um importante escritor brasileiro do século XIX. Nascido em uma família aristocrática de origem francesa, dedicou a maior parte da vida à política e às letras. O romance Inocência, escrito em 1872, é considerado pelos críticos sua mais importante obra de ficção.
A história do amor impossível entre o médico curandeiro e a jovem filha de um homem conservador já inspirou peças, filmes e programas de televisão. Em 1983, o livro de Toné ganhou as telas na versão dirigida por Walter Lima Jr. e estrelada por Edson Celulari, Fernanda Torres e Sebastião Vasconcelos. Walter Lima, foram feitos 2 filmes antes, né, de Inocência. Foi feito em 1915, uma época em que o cinema brasileiro era quase todo feito de adaptações de obras literárias, não é isso? E outro, mas... O Inocência, a primeira Inocência falada foi a Maria Della Costa. E em que fontes você se inspirou assim, para a concepção do filme, para a linguagem? E pintura. O personagem que conta a história do Inocência é um cientista. Esse entomologista, ele está atrás de insetos, ele está fazendo uma observação do ambiente cultural, do ambiente dali. E é ele quem conta a história, e ele quem promove e eleva a figura da inocência, entendeu? A um estado de observação da ciência. Ele descobre uma borboleta. Por isso, então, uma das primeiras imagens do filme, se eu não estou enganada, é uma crisálida se transformando em borboleta. Exatamente. Também tem uma metáfora aí da menina do processo de amadurecimento. Tem. Da jovem. Tem. E também uma coisa, porque ali, o que você vê ali, aquilo é em tempo real. Aquilo não é truque, é uma filmagem em tempo real. Então, o que você vê ali é uma migração de um estado para outro, né? E fala de vida e morte, que é a história que ele conta. Mas há 2 elementos diferentes do livro e do filme, né? No livro, a Inocência pouco aparece. Fala-se muito dela, mas ela não aparece. E no filme ela é bem presente. Né? E a questão da morte também, porque no livro ela morre, mas no filme você deixa uma dúvida. Não, eu fiquei com pena dela. Mas eu sugiro que ela morreu. Você sugere, exato. A gente fica sem o lençol voa, assim. Mas eu fiquei com pena dela. Eu achei que era muita morte no final do filme. Ele morre, ela morre, né? E os personagens são muito importantes, né, na hora de contar uma história. Claro. Inocência e a própria Marcela, da Ostro Vento, são 2 meninas em processo de amadurecimento, com muita riqueza para ser explorada, né? O que há de mais semelhante entre elas? Que outras semelhanças você vê entre as 2? Eu acho que elas são 2 oprimidas, né? A Inocência pelo Martinho, pai dela, e a Marcela pelo José, que é o pai também. O pai prende ela, não deixa ela sair dali, debaixo da tutela dele. Ela quer liberdade. Todas as 2 querem ser livres. E proíbo você de se aproximar desse louco, de levar comida para ele. Proíbo você de conversar com qualquer marinheiro, com qualquer homem que apareça por aqui. Eu não vou poder mais falar com ninguém. Nem com um louco, um doido. Você quer que eu fique presa aqui, Mas essa ainda procura existe pela liberdade, entendeu? Ela tem conflito aí, tem drama, né? Tem uma situação de tensão, de atrito, e que dá filme. Quem é que estava com você ontem na praia? Não vi ninguém. Eu não me lembro. Você foi até lá sozinho? Eu não sei. Olha aqui, minha filha. Quando o manecão voltar lá de baixo, você há de ir para a sala, hein? E de boa cara, sorrindo. Ou então eu lhe mato. Lhe mato, viu? Eu acho que a grande arte do cinema é você poder dizer aquilo que você sente, que você quer dizer, contar uma história, que não seja só para você,
que seja para muita gente, entendeu? Eu acho que fazer isso para muita gente é a arte do cinema, entendeu? Eu gosto de contar a história. Inocência. Inocência. Eu tenho um plano para nós dois. Amanhã, nessas mesmas horas, eu vou trazer para cá 2 bons animais. Messê monta num, eu no outro. E juntos tocamos para Santana. E de lá, a galope sempre, chegaremos a Uberaba, onde acharemos um padre Inocência que nos case. No próximo bloco, O diálogo entre literatura e Literatura e cinema, cinema. eu acho que é cada vez mais parceria.